Uma das questões mais recorrentes ao se estudar a América Portuguesa é apontar a sua total ausência de universidades. Mas o que poucas pessoas sabem é que o Brasil teve sim uma universidade operante em seu território sob o domínio português, responsável por formar um grande número de profissionais em diversas áreas, inclusive com doutorado e com proeminentes alunos que representavam a nata da nobreza portuguesa da sua época. No vídeo de hoje, vamos descobrir um pouco mais sobre a Universidade Esquecida da América Portuguesa e descobrir a sua origem, quais cursos ela possuía e desvendar as intrigas e conspirações que impediram essa grande instituição de ser reconhecida pelo Império Português. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. Antes de entender como o ensino superior começou a ser implementado no Brasil, é preciso relembrar o caráter inicial da educação do país, a catequização. Em março de 1549, os primeiros membros da Companhia de Jesus desembarcavam na Bahia e, sob o comando do padre Manuel da Nóbrega, davam início às aulas para a conversão dos indígenas da fé cristã, uma das missões da Igreja Católica apoiada pela coroa portuguesa. Enquanto as aulas lecionadas para os indígenas aconteciam nos aldeamentos organizados e administrados pelos padres jesuítas, as chamadas missões, os filhos dos portugueses e os órfãos também eram ensinados por eles, mas com conteúdos que não se limitavam ao religioso. Em 1570, já havia 5 escolas de instrução elementar localizadas em Porto Seguro, Ilhéus, São Vicente, Espírito Santo e São Paulo do Piratininga, além de 3 colégios situados no Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. E nessas instituições, os jovens recebiam aulas de latim, teologia, gramática, música, humanidades, retórica e filosofia. No Colégio dos Jesuítas na Bahia, os conteúdos formativos, a metodologia, as avaliações e o rigor do ensino conferiam um alto nível pedagógico e cultural à instituição, que seguia as doutrinas da Ratio Studiorum, a diretriz curricular elaborada pela Ordem Jesuíta, e a prática do Modus Parisiensis, a metodologia praticada pela Universidade de Paris. Ou seja, os jesuítas no Brasil não seguiam um ensino universitário similar ao atual, que segue um modelo burocrático, e sim um modelo similar ao modelo de ensino das escolas das universidades medievais. Os jesuítas também diversificavam bastante os métodos de ensino para promover uma maior integração e um desenvolvimento da capacidade intelectual dos alunos. Entre as crianças, era muito comum o uso de teatro de bonecos para auxiliar na catequese e na assimilação dos conteúdos. Mas também era exigida a memorização de cor de muitos artigos e temas relevantes estudados e também a composição de versos, rimas e prosas em latim e português sobre os assuntos estudados. Entre os jovens, por sua vez, eram exigidas ao longo das disciplinas declamações, diálogos e eram promovidos sempre acalorados debates que levassem ao aperfeiçoamento do raciocínio lógico por parte dos alunos, utilizando a longa bagagem de conhecimento acumulada. Assim, os alunos formados pelos colégios jesuítas eram referência, seja na proeminência da filosofia e da teologia, como também no aguçado uso da lógica. E na Bahia, o Colégio dos Jesuítas oferecia também cursos superiores. Mas, antes de falarmos sobre os cursos superiores, convém conhecer um pouco da sua história e fundação. O Colégio do Salvador da Bahia foi fundado em 1553 pelo padre Manuel da Nóbrega, com o curso de Teologia e depois com o primeiro curso superior de Artes. O curso de Artes ou Ciências Naturais, como então se denominava o curso de Filosofia, durava 3 anos e seguia o modelo do Colégio Romano, a atual Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Os primeiros bacharéis em artes se graduaram em 1573, e os primeiros mestrados em artes e doutoramentos ocorreram em 1578. E a concessão desses graus foi autorizada inclusive pelos superiores dos jesuítas em Roma. E aí entra um ponto interessante e pouco mencionado, o verdadeiro espetáculo europeu que eram as cerimônias de colação de grau. A narração que o padre José de Anchieta faz sobre o evento é deliciosa e muito colorida. Diz o padre que
Este ano, elevaram-se à dignidade de mestre alguns dos externos. A cerimônia fez-se ainda com maior solenidade e com o aparato que se costuma nas academias da Europa, como nunca se tinha feito aqui. Não faltou nem o anel, nem o livro, nem o cavalo, nem o pajem do barrete, nem o capelo feito de estofa de seda. A cerimônia de outorga de grau envolvia a participação não apenas do reitor, mas também de muitos nobres que apadrinhavam os acadêmicos e também de autoridades eclesiásticas como bispos, priores, prelados, para a concessão do título de doutor. E, de acordo com Serafim Leite, com uma ou outra variante, a pompa na outorga de graus se estendeu depois a todos os colégios jesuítas do Brasil onde existiam o curso de filosofia, seja no Rio de Janeiro, São Paulo, Olinda, Recife, Maranhão ou Pará. Em 1583, o padre jesuíta Miguel Garcia escreveu a Roma: com o darem-se nesse colégio graus em letras, parece que querem meter ressaibos de universidade. Pode-se inferir daí que já naquela época existiam alguns acadêmicos que acreditavam nos méritos do colégio para ser alçada à condição de universidade. E o Colégio da Bahia formava alunos de grande distinção e notoriedade. O padre Antônio Vieira, por exemplo, um dos maiores expoentes no pensamento filosófico da América Portuguesa e do próprio Império Português, formou-se no Colégio da Bahia em 1625. Lá também estudaram nada menos que Gregório de Matos, o maior poeta barroco brasileiro, e o Frei Vicente de Salvador, o autor do primeiro livro de história do Brasil, escrito por um brasileiro. A nível superior ou acadêmico, em 1572 já existiam os cursos de filosofia, que era o curso de artes e ciências, de teologia e o de dialética. E no século XVIII foi também incluído o curso de matemática. Em seu artigo Os Colégios Jesuíticos no Brasil, Educação e Civilização na Colônia, a historiadora Beatriz Franzi explica que, naquela época, o Colégio dos Jesuítas na Bahia possuía 4 faculdades superiores e concebia graus acadêmicos, fazendo com que, na prática, ela funcionasse como a primeira universidade do país, mesmo sem nunca ter sido oficializada como tal. Já no livro do historiador Alberto Silva, intitulado Raízes Históricas da Universidade da Bahia, o historiador observa que, apesar dos jesuítas não terem logrado a aprovação de Portugal, o seu colégio no terreiro foi bem uma universidade, dotada de características básicas: o âmbito universitário, o estudo de humanidades, particularmente das letras clássicas, de filosofia, de ciências naturais, de matemática, de história, de geografia, de cerimônias escolares faustosas, graduações acadêmicas expressivas, anel simbólico, livro de juramento, capelo azul e 4 faculdades superiores. O regime e as cerimônias eram os mesmos da Universidade de Évora. Mas, afinal, por que então o Colégio dos Jesuítas na Bahia nunca foi reconhecido como universidade? A resposta para isso está tanto na coroa portuguesa como nos ciúmes de Coimbra. Por mais que a Câmara da Bahia tenha pedido diversas vezes à coroa portuguesa a elevação do colégio ao status de universidade, a negatória virou uma constante por parte da coroa. Ao mesmo tempo que Portugal temia a elevação do status de universidade ao colégio, justamente pelo medo de uma maior autonomia no Brasil, também as rivalidades entre Évora e Coimbra suscitavam a falta de reconhecimento. Assim, por mais que o Colégio da Bahia cumprisse os requisitos para ser elevado a uma universidade, o reconhecimento real português nunca saía. Isso também se dava pelo fato de a Universidade de Évora, uma vez dominada pelos jesuítas, poderia acabar tendo ainda mais influência que Coimbra. Desse modo, existia uma grande competição entre os acadêmicos de Évora, que davam suporte ao Colégio da Bahia, e os de Coimbra, que eram contra o reconhecimento do colégio como universidade. Coimbra recebia os brasileiros para os cursos que não existiam na Bahia, como Direito e Medicina, por exemplo. No entanto, o fim trágico do Colégio da Bahia acontece com a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal. A decisão de Pombal afetou negativamente a educação em todo o Império. Com os jesuítas sendo expulsos, do dia para a noite todo o ensino de excelência dado nas formações elementares a portugueses, índios e negros
foram da noite para o dia completamente extintos. Além disso, os aldeamentos jesuítas, com os 7 povos das missões, puderam ser invadidos pelos portugueses. E, na educação superior, o desastre foi completo. Os cursos superiores no Brasil, com exceção de alguns poucos de engenharia, precisaram ser do dia para a noite fechados, o que incluiu o Colégio da Bahia. Em Portugal, toda a Universidade de Évora, que era jesuíta, foi fechada, e Coimbra caiu o número de professores e alunos para apenas 1/3. Isso porque, sem o ensino basilar fornecido pelos jesuítas, os alunos simplesmente não tinham mais a capacidade de alcançar o status da academia, considerando o péssimo modelo aplicado pelos professores estatais. Pombal acreditava que a educação deveria ser de assuntos úteis ao Estado e não de coisas que envolvessem, por exemplo, a metafísica. E assim, com um fracassado modelo utilitarista, Portugal atravessou o século XIX e chegou até mesmo a entrar no século XX com uma das maiores taxas de analfabetismo da Europa, ao sepultar a sua educação básica e reduzir drasticamente a educação superior. A Universidade de Coimbra passou a ser cada vez mais esquecida no cenário mundial, e a Universidade de Évora só voltaria a ser reaberta nos anos 70, e só recentemente Portugal pôde voltar a ter o número de acadêmicos que possuía na pujante época em que os jesuítas orquestravam o ensino no Império. No Brasil, por sua vez, o sistema universitário precisou ser refundado do zero, levando ao nosso sistema universitário atual, totalmente distinto da tradição universitária jesuíta cultivada no Brasil português. Mas, ao final, fica sempre a pergunta: apesar da ausência do reconhecimento do reino português, o Colégio da Bahia foi ou não uma universidade? Quem pode nos ajudar a responder isso é a própria Universidade de Coimbra. As universidades da Europa, para tentar se provar as mais antigas, costumam atribuir a sua fundação não ao alvará régio ou à bula papal que as concedeu, mas na instituição dos estudos gerais. Coimbra, por exemplo, ostenta com orgulho o ano de 1290, que foi quando foram fundados os estudos gerais pelo rei Dom Diniz. Mas, se formos olhar por essa ótica, o Brasil também possuía estudos gerais, e mais, um ambiente universitário consolidado. Assim, mesmo não sendo reconhecida pelo reino e destruída posteriormente pelo Marquês de Pombal, o Brasil teve sim a sua primeira universidade no período português. E você, qual desses fatos mais te surpreendeu? Acha que o Brasil fez bem em refundar sua tradição universitária? Como você acha que seria o Brasil se Pombal não tivesse expulsado os jesuítas? Então já deixa aqui o seu comentário com a sua opinião, se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que não conheciam esses fatos, ajudando ainda mais a fortalecer o nosso trabalho.